Sejam bem-vindos ao último episódio da série Imagem nas Mãos, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Eduarda Carvalheira, estou aqui hoje com Guilherme Souto, e o nosso objetivo com essa série é apresentar o acervo do vídeo popular em Pernambuco, um projeto que vem digitalizando material audiovisual produzido por movimentos sociais e organizações populares lá entre os anos 1980 até o início dos anos 2000. O tema de hoje vai ser a TV Viva, que foi essa referência no movimento do vídeo popular no Brasil, né? Ela foi criada lá em 1984 pelo Centro de Cultura Luiz Freire e parte do material dela foi digitalizado pelo Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco. E quem está aqui com a gente nessa conversa hoje é Edson Moraes, cinegrafista e coordenador técnico da TV Viva. Obrigada, Edinho, por participar dessa conversa. Estamos aí. Oi. Oi! Então, estou à disposição, gente. Fiquem à vontade. O que vocês quiserem, a gente vai respondendo aí. Perfeito. E antes da gente realmente começar essa conversa, para a gente ter uma noção da dimensão e da repercussão do trabalho desenvolvido pela TV Viva, a gente vai conferir um trecho de uma reportagem feita por uma emissora de TV canadense, a Tele-Québec, que mostra um pouquinho do que a TV Viva faz. TV Viva a été fondée il y a 5 ans par un groupe de cinéastes brésiliens. Ils désiraient toucher la couche la plus défavorisée de la population que les canaux habituels de l'information n'atteignaient pas, parce qu'elle est en majorité analphabète. Le projet d'une télévision qui se déplacerait vers les spectateurs leur parut séduisant. Ils réussirent à convaincre un organisme international rattaché au Parlement hollandais, la Novib, qui accepta d'injecter 50 000 $ dans le projet. Les 8 personnes à l'origine du projet s'attaquèrent donc à produire une programmation d'environ 1 heure, composée de plusieurs émissions courtes et qui serait projetée 3 fois la semaine pendant 1 mois dans les quartiers populaires de Recife. La programmation change tous les mois et on parle de plus en plus de TV Viva un peu partout au Brésil. Le père de TV Viva est Eduardo Omen, journaliste. Un des problèmes que ces gens ont pour vivre, c'est qu'ils n'ont pas d'information. Pour décider quelque chose, tout le monde doit avoir d'information. Et l'information au Brésil, aux pays sous-développés, même aux pays développés, l'information est faite et destinée aux gens qui peuvent acheter des choses, qui ont le pouvoir d'argent. Ici, c'est le modèle américain, la télévision surtout. Alors on a décidé de faire un travail où le personnage principal d'information de toutes les matières de la télévision sont les propres personnes qui vont voir la TV. Então, pessoal, eu acho que dá para ter uma ideia Da importância, né, desse trabalho e da escala que chegou a TV Viva, né? Edinho, para a gente entender ainda mais, tu pode explicar para a gente mais ou menos o que era a TV Viva? Ela era uma produtora de vídeo, uma emissora, como funcionava essa dinâmica dela? Então, a TV Viva é uma ideia que surgiu lá com um grupo de comunicação, né? O pessoal que já trabalhava com jornalismo, com fotografia e tal, lá em Olinda, o Cineclube, né? E Eduardo Homem bolou esse projeto. Ele tinha participado de uma formação nos Estados Unidos e acabou conseguindo um financiamento lá em 1984, que aí deu para comprar equipamentos e tal. E a ideia sempre foi essa, de trabalhar uma linha de comunicação alternativa ao que existia naquela época, né, que basicamente era uma televisão padrão, né, a televisão Globo e as outras que faziam uma coisa parecida, né? Então a ideia é exatamente isso, levar uma televisão de rua, né, que tivesse a cara das pessoas, né? Tanto que a gente tem uma legenda que se chama TV Viva a Sua Imagem, né? Que era exatamente isso, as pessoas tinham como se ver, né, e como falar para as outras pessoas que tinham uma realidade parecida. É super interessante isso da sua imagem, porque é importante falar que a TV Viva fazia projeções do conteúdo que era produzido em praças públicas, né? Isso. Então, qual a importância de não só produzir conteúdo que envolva essas comunidades periféricas, mas também de, assim, devolver esse material para essas pessoas? Então, essa era a premissa básica, né? Porque, por exemplo, como eu falei no começo, se a gente tinha uma televisão padrão, a coisa que hoje se fala muito, os termos que se usam, tipo narrativa, né? Você construía a tua narrativa e você acabava fazendo com que as pessoas acreditassem só naquilo.
né? Então, assim, a TV Viva é exatamente isso, era um pouco o oposto, né? Porque você tinha como mostrar realidades parecidas nas comunidades, né? E as pessoas se viam e poderiam interagir com as outras comunidades. Então, a sua imagem era muito isso. Além do que, o projeto ele foi pensado para exibição nas praças, né? Então, cada exibição dessa, e na maioria delas, a gente levava a câmera e abria a câmera depois da sessão de exibição. Então, aí, literalmente, as pessoas se viam, né? A garotada adorava, como até hoje gosta, né? Só que hoje é com celular, mas assim, a gente punha a câmera lá em cima do carro e abria a câmera e todo mundo estava ali interagindo, né? Então, tem, assim, situações bem emblemáticas. Eu acho que tem até alguns trechos na matéria da Norte-Sul, né, que é exibição no Morro da Conceição, exibição na Bomba do Emetério, entendeu? Lá em Chão de Estrelas. Então eram momentos assim de muita festa, porque as pessoas levavam sua cadeirinha, saía de casa e era sempre na hora da novela, entendeu? E iam assistir a sessão. Então o mais bacana de tudo isso é porque assim, a gente gravava coisas na periferia de Olinda que tinha muito a ver com a periferia de Camaragibe, ou lá do sertão do estado, entendeu? Ou da Zona da Mata. Então as pessoas se identificavam literalmente com isso aí. Estabelecia um diálogo, né, entre... Exatamente. A ideia sempre foi essa, assim, estabelecer esse diálogo para que não fosse uma narrativa única, entendeu? A TV Viva trabalhava com diferentes formatos e linguagens e modos de fazer televisão. É assim que surge Brivaldo, interpretado pelo ator Cláudio Ferrário, um repórter fictício que entrevista pessoas reais. Agora a gente vai conferir um trecho de uma entrevista feita por Brivaldo em 1985. Você lembra? Trens superlotados, ônibus e caminhões atolados, atrasos e prejuízos todos os dias. Era assim o transporte no Brasil. Em menos de 20 anos, isso tudo mudou. Saímos do bonde para o metrô. Os trens de subúrbio melhoraram muito nos últimos 5 anos e estão levando o dobro de passageiros. Já temos quase 100 mil quilômetros de estradas pavimentadas. E as novas rodovias espalham progresso pelas regiões pioneiras. O transporte de passageiros e cargas melhorou em todo o país. Você trabalhou e o Brasil mudou. Brasil mudou. Brivaldo e seus Ronaldos reabrindo o sensacional programa. Você trabalhou e o Brasil mudou. Estamos aqui agora no Cais do Porto. Brivaldo, o Dagoberto, seu olho lhe observando aqui no Cais do Porto. E o Brivaldo sai às ruas, o Brivaldo está no Porto, o Brivaldo não para e o programa Bom Dia Del também não para. Dagoberto me segue, é um caminhão muito longo, mas ali atrás a gente vai encontrar o pessoal trabalhando, o pessoal na labuta. Vamos chegar e perguntar, você trabalhou e o Brasil mudou? Estamos chegando, é o Bom Dia Del na rua. Meu amigo, boa tarde. O que você tem feito para o Brasil mudar? Trabalhar muito, né? E não tem adiantado? Agora ninguém tá vendo nada, o frete que é bom não tem preço. Mas aí a gente vê que os transportes melhoraram tanto, não melhorou os transportes? E como é que não melhorou para você não? Com tanto transporte, com tanta estrada, com tanta exportação? É, mas então vai na Belém Brasília, Belém Maranhão que você vê. Estrada ruim, buraco demais, 4, 5 dias em vez de tirar 3 de viagem, aí como é que vai? Então não tá nada bom. Você trabalhou, amigo, e o Brasil mudou ou não mudou? Não, até aqui não mudou nada, porque a gente está perdendo o serviço quase todo. Quando aparece uma besteirinha dessa, é muita gente, que todo mundo está passando necessidade, né, rapaz? Aí aquele pouco que aparece, todo mundo quer trabalhar, que é para levar pelo menos para sair de noite, né? A exportação não é mais trabalho? Não. Ou esse trabalho não tem? Não, até agora não chegou nada. Até agora a gente não está vendo melhora de nada. Vamos ver se melhora daqui para frente, né? Amigo, dá para dar uma palavrinha aqui pra gente muito rápida? É uma palavrinha muito rápida, as câmeras da TV Viva estão com você, amigo, você trabalhou e o Brasil mudou? Mudou? Muito? Mudou? Tranquilo? Pra melhor ou pra pior? Pior. Não, melhor. Eu acho que mudou, né, rapaz? Aí a gente era o único que tivesse vivo pra nós arrumar o pancada melhor, né? O que é que você tem feito pra modificar essa situação, pra mudar esse Brasil esse tempo todo? O trabalhador tá tudo unido, né, rapaz? Estamos subindo agora num elevador para conversar com quem está trabalhando lá em cima. E você, amigo, fez o que pro Brasil mudar? O que o Brasil mudou é porque saímos da ditadura militar
e passamos ao Brasil ser comandado com civil. Para mim mudou tudo isso. Cais do povo, que vives no abandono. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Tarde. Você trabalhou... Tava trabalhando, não? Tava trabalhando. Tava dando uma trabalhadinha agora aí, trabalhando, legal, né? Você trabalhou aí, tá trabalhando no Muro do Seu Elias. E o Brasil mudou? Até aqui não mudou, não. E o que foi que você fez pra mudar o Brasil? Já fiz muita coisa, né? Já fiz muito prédio, apartamento. Já fiz um bocado já. E não sentiu mudar nada? Não. Que eu saiba, não. Que não senti mudança em sentido nenhum. Mas tinha aquela propaganda do governo aí que passava, falava dos transportes, falava da alimentação. A alimentação não melhorou não? Não mudou não? Pra mim até aqui continua o mesmo. Meu ordenado não mudou e a mercadoria subindo sempre, então não mudou. O pobre nasce na esperança, vive na esperança e morre na caridade, né? Você trabalha como mestre de obra há quanto tempo? Já faz uns 20 anos. Uns 20 anos como mestre de obra, quer dizer, o senhor trabalhou? Trabalhei. E o Brasil mudou? Até agora não. Desde quando descobriram o Brasil, nunca mais ninguém cobriu, é só descobrindo. Desde que descobriram o Brasil, nunca mais ninguém cobriu. Brivaldo aqui no ponto do ônibus vai tentar conversar agora aqui com o motorista desse ônibus. Amigo, dá licença, por favor. Você trabalhou e o Brasil mudou? Pra melhor, a nova república não tá aí? Com a nova república mudou? Exatamente. Caramba, que figura, cara. É um tipo de formato muito diferente, né? De fazer jornalismo, assim. Ele me lembra tu, Gui, Claro que trabalhando. E depois do intervalo, a gente vai falar um pouco mais sobre Brivaldo e outras produções da TV Viva. Estamos de volta com Imagem nas Mãos, hoje com Edinho, cinegrafista e coordenador técnico da TV Viva. E no bloco anterior a gente assistiu a um vídeo chamado Você Trabalhou e o Brasil Mudou? Com o repórter Brivaldo. Então, Edinho, esse vídeo é muito bom, né? A gente queria entender primeiro qual foi o contexto social que ele surgiu. Foi naquele período da Nova República, não foi? Então, lá vou eu agora para a memória, né? Porque assim, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura, né? Assim, tinha o presidente ali faleceu e assumiu o outro, né? Então, em 1985, aí a inflação pipocou, virou um negócio assim que ninguém sabia para onde ia, descontrolado e tal. E você sentia muito isso na rua, era uma coisa clara, essa questão do aumento dos preços, entendeu? Então, sair com Claudinho tinha esse elemento de humor, né? Mas a gente sempre dava uma conotação mais séria, porque as pessoas estavam sentindo no bolso, né? E isso se estendeu por alguns anos. Por exemplo, eu não gravei Você Trabalhou, o Brasil Mudou, de 85, eu fiquei mais permanente lá em 88, e a gente gravou um que chamava Ano Novo, Dívida Nova, que se você for ver é mais ou menos a mesma pegada, entendeu? A gente sempre brincou muito para descontrair o ambiente, mas assim, sempre tinha buscava essa coisa das pessoas se manifestarem com uma coisa mais séria. Porque, infelizmente, eu acho que é sempre isso, assim, a gente sabe que as pessoas não têm muito interesse em aprofundar muita coisa, principalmente quando está sofrendo, né? Está no bolso, está no estômago, seja lá o que for. Mas quando você traz uma coisa bacana, uma coisa mais leve, né? Você percebe que aí as pessoas se sentem mais à vontade, mais acolhidas, e elas começam a responder de uma maneira mais interessante. A gente levava, por exemplo, isso sempre ali na pracinha do Diário, né? Que tinha uma outra movimentação no centro do Recife, não tinha aquelas coisas de prédio abandonado e tal, era muito mais movimentado. Dantas Barreto, Guararapes e tal. E aí, cada tema desse que a gente levava era uma festa, entendeu? Assim, era muita gente. Mal comparando, é como se você via no final dos anos 70 e nos anos 80, na frente da Igreja do Carmo, sempre tinha uns caras com as maletas que chamavam o Homem da Cobra, né? Então, Claudinho era uma evolução dos Homens da Cobra, porque ele saía, sabe, brincando com os temas e as pessoas respondiam. Nesse sentido, assim, a comunicação popular
ela tinha muito essa pegada, então, esse viés. E é um humor super sagaz, né? Até acho super interessante o próprio título que vocês dão ao vídeo, que é Você Trabalhou e o Brasil Mudou, e trocar o ponto final por uma interrogação, né? Porque era um slogan do novo governo, né? Da República. Exatamente, era um trocadilho mesmo com o governo Sarney. Era uma brincadeira, assim. Mas sempre isso. Assim, a gente fez, por exemplo, teve um período que a gente usava uma cabine. A gente fez uma cabine, se chamava videocabine. A gente chegava com ela lá na pracinha do diário e dava 1 minuto, 1 minuto e meio para a pessoa se manifestar ali. A gente não interferia em nada, né? Mas era inevitável. Então, as coisas que vinham é a ordem do dia, entendeu? A pessoa pode ser tímida, assim, eu não gosto de estar na frente da câmera, entendeu? Mas quando você deixa... olhar, Cedinha? Ele olhou diretamente para mim. Quando você deixa ali o equipamento e a pessoa fica à vontade e se manifesta, aí vem tudo, entendeu? E essa talvez seja a coisa mais rica da comunicação, né? Porque você acaba interagindo de uma maneira muito bacana com todo mundo. Entendeu? E fora o repórter Brivaldo, tinham outros formatos humorísticos, assim, outros personagens da TV Viva? Sim. Lá em Olinda mesmo, assim, tinha um menino, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era de uma comunidade, e ele era mais engraçado até do que Claudinho, só que depois ele encheu o saco e não quis mais. Assim, criança, né, um jovem, pré-adolescente ali e tal, né, mas também tinha umas coisas muito engraçadas com ele na rua. Ele era negro, né, então assim, quando alguém brincava por ele ser negro, ele já respondia, entendeu? Já tinha uma coisa, porque assim, tinha uma sagacidade, uma coisa assim não existia essa coisa do preconceito, de bullying, como é hoje, né? Era uma coisa assim, as pessoas usavam, pode ser politicamente incorreto, né? Mas, assim, a gente conseguia que a coisa ficasse de uma maneira que as pessoas compreendessem. Então, peraí, calma, aqui já está exagerando, aqui não, aqui está tranquilo, vamos nessa e tal, entendeu? A gente tem um vídeo que chama Isabel e seus Negrinhos, que se for ao pé da letra hoje, tem umas coisas que Claudinho, ele interpretava a Princesa Isabel, né? Então, assim, tem umas coisas que seriam, assim, hoje seriam condenadas, digamos assim, né? Seriam ditas como politicamente incorretas, mas que ela suscitava o debate, né? Então, assim, não é que a gente fosse intencionalmente, não, a gente vai detonar alguma coisa aqui, não. Era para puxar a mesma coisa, entendeu? Era mais o retrato do que acontecia, né? Exatamente. Então, o humor, na verdade, era essa ironia do cotidiano. Provocativo, entendeu? Acho que buscava um pouco isso. Eu lembro também, assim, por exemplo, lá na Dantas Barreto, uma ocasião, tinha um senhor desdentado, entendeu? E aí Claudinho olhou para ele e falou, mas o tema era futebol, veja bem. O tema era futebol, esse senhor estava bem perto de mim com a câmera, né? E Claudinho interagindo, aí Claudinho percebeu que ele era desdentado. E aí um dos caras quando o Náutico foi ex-campeão, era um dentista. Né? E aí virou uma brincadeira, né? Foi o cara que extraiu o seu dente. Ele disse, não foi. Aí ele já falou o nome do dentista. Entendendo? Quer dizer, hoje em dia seria uma coisa meio impensável fazer um negócio desse. Entendeu? Mas naquele momento ali, imagina, virou uma onda. Entendeu? E é muito interessante, né, Edinho? Porque hoje em dia a gente vê muito, assim, influencers de Recife, que é uma pessoa que viraliza, assim, no Instagram, no TikTok, e aí essa pessoa acaba virando um repórter de jornal, fazendo as matérias humorísticas, né? E vocês já faziam isso naquela época com esses recursos muito diferentes, né? Assim, como eu falei no começo, assim, tudo isso tinha a bagagem do que a gente vinha trabalhando. Por exemplo, Claudinho sempre foi um cara de teatro. Ele é poeta também, então ele usava muitas poesias para abrir os vídeos, para fechar os vídeos, né? E inseria, sempre que ele podia, ele inseria poesia. Então a gente trazia e ia juntando, assim, fotografia, texto, poesia. Então o que a gente podia de elemento, a gente usava. E isso, quando você acabava descobrindo pessoas que também usavam isso por mais que ela nem entendesse o que estava fazendo, né? Mas ela vinha com um elemento assim que era uma coisa magnífica, fantástica. Entendeu? Esse universo da cultura popular, né, dos movimentos sociais, quando você entra, você aí começa a descobrir as coisas. Por exemplo, eu citei Nelson Poeta, mas, por exemplo, tem um outro doc que está lá no YouTube que chama Marconi Bombeiro. O cara foi descoberto por acaso, na comunidade que ele morava, e era um bombeiro. E a gente fez um doc sobre a vida do cara e o cara como bombeiro. Tem outra que chama Cremilda. Cremilda, ela foi descoberta porque alguém ouviu a mulher cantando enquanto a gente estava gravando outra coisa. Foi atrás da mulher e ela era uma cantora da rua. Foi uma felicidade. E sabe o que é mais bacana? É porque hoje em dia pessoas nos procuraram porque já tinham falecido e as famílias se reencontraram por conta do vídeo. Tanto tempo desfrutamos,
Cremilda, uma cantora popular que gosta das músicas de Dalva de Oliveira, é a artista de hoje do programa Flor do Meu Bairro. Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu se tu voltares a gostar de mim, se o teu carinho se juntasse aos meus. Eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. Que coisa legal isso, né? E, Edinho, uma coisa que a gente estava curioso, você falou sobre as pessoas que faziam parte, né, que eram pessoas da comunidade, que conheciam outras pessoas, e a gente estava pensando que hoje em dia a gente tem muito uma coisa sobre local de fala, né, sobre as pessoas que estão sendo representadas em um certo produto, em um certo vídeo, e se quem está fazendo isso, se quem está segurando a câmera, também entende a realidade dessa pessoa, também vive a realidade dessa pessoa. Como era, você pode aprofundar mais um pouco em quem era o perfil da pessoa que trabalhava na TV Viva? Vê bem, Guilherme, né? Isso. Não era uma coisa acessível, né? Então, por exemplo, eu fazia uma câmera, Niltinho fazia câmera, Henrique fazia câmera, aí tinha, na época existia um VT, né? A gente tinha, não era uma camcorder como hoje e tal. Então tinha um assistente do assistente, tinha um motorista, era uma equipe grande. E os equipamentos eram muito grandes e pesados, né? E, de alguma maneira, quando a gente chegava, você inibia as pessoas. Aquela tralha todinha criava uma certa... Até que você puxava a pessoa para perto e ela entendia o que era aquilo, por isso a história da sua imagem, entendeu? Que aí, desde desmistificar aquilo tudo, aquela parafernália, até a pessoa poder se ver, pô, entendeu? Então, tem muito isso. Algumas pessoas se formaram lá na TV a partir de estágios, que a gente nunca teve um programa de estágio, mas as pessoas estagiavam de alguma maneira, porque ia chegando junto. Uma pessoa que trabalhava com eletrônica, né, já que não existia internet, entendeu? Então ela se identificava com o equipamento, queria saber o que era aquilo, como funcionava, né? Não era acessível, não era, entendeu? Mas a gente fazia com que a coisa destravasse, entendeu? Então, acho que nesse aspecto também a gente funcionou muito bem, principalmente quando a gente conseguia botar a câmera depois das exibições e abria, e as pessoas se viam, né? Uma criança vai lá atrás da câmera, né? O viewfinder grandão se botava e ela se via e a pessoa via a criança no telão. A mãe, o pai, as famílias, entendeu? E é uma maneira de compreender, né, o que está acontecendo. Porque eu acho que quando você só grava ali e coloca em um meio de comunicação que as pessoas não têm acesso, vira realmente uma coisa desconhecida que está chegando ali na sua casa e que você não a sabe. câmera é esse objeto alienígena, né, que entra e vai embora. Era uma coisa nova, né? Não deixa de ser, assim, para aquele momento. Como eu falei, né? Assim, a narrativa era construída de uma maneira muito única, o padrão, né? Então existia um padrão que as outras seguiam e a gente fazia o contrário, né? Então, assim, e deu certo. Eu acho que e até hoje dá certo, né? Todo mundo hoje tem um smartphone, né? Então, assim, vai ficar tudo muito parecido, vai. Mas você tem uma forma de fazer diferente, né? É possível buscar uma forma de fazer diferente. Sim. Acho que o grande segredo está sempre aí nas buscas, né, e nos encontros, né, para poder você ir renovando as coisas. Quais foram as transformações assim que você percebe na TV Viva que permitiram que ela se mantesse até hoje? Bom, o projeto, o inicial, né, ele começou para as praças, né? Então a gente era uma televisão de praça. Então a gente provavelmente, assim, tem um lapso histórico aí, mas dizem que a gente é a primeira TV a céu aberto das Américas. Aí depois, não, é só da América do Sul, não. Enfim, porque a gente participou de vários festivais internacionais e aí as pessoas falavam, não, mas peraí, vocês já fazem isso, né? Dessa forma na rua, né? Porque tudo era muito complicado, né? Um telão, um projetor de vídeo chamava Jumbotron, desculpa, faz ideia do tamanho que era, né? Um jumbo, né? As câmeras pesavam 15 quilos com 2 baterias. Então era tudo muito complicado, assim, nesse sentido. Mas aí a gente foi migrando, tanto do ponto de vista do equipamento, e depois dos 10 anos das praças, aí encerrou o ciclo das praças. Mas a gente já estava estabelecido como produtora, né? Então, por exemplo, como a gente tem uma infraestrutura que permitia câmeras com cabo de 50 metros, então a gente começou a fazer recifolia,
Virgens de Olinda, Galo da Madrugada, contratado pelas televisões, entendeu? Que chama terceirizado, né? Então a gente era terceirizado por essas maiores que não tinham como botar a galera na rua. Então a gente fazia isso aí. Entendeu? Eu não gostava, mas fazia. Né? Tinha que sobreviver, né? Mas, enfim, essas mudanças, tanto do ponto de vista tecnológico, de equipamento, quanto do ponto de vista do que a gente produzia. Então a gente acabou entrando também assim, começou a fazer campanha política, mas sempre para a esquerda. A gente nunca trabalhou para a direita, por exemplo, né? Que sempre foi o viés da gente, por conta do Centro de Cultura Luiz Freire. A TV Viva é um projeto de comunicação dentro do projeto maior de comunicação do Centro de Cultura Luiz Freire. Que o centro está fazendo 52 anos e a gente fez 41. Caramba. E, Edinho, a gente estava pensando nesse processo interno, né, da TV Viva. Como era esse processo para vocês de escolher as pautas? Qual vai ser a próxima história que a gente vai contar? Veja bem, história nunca faltou, né? Principalmente porque a gente estava no sítio histórico de Olinda. Então, assim, a gente é amigo de todo mundo que fazia e faz os blocos. Alguns já partiram, né? E outros estão por aí ainda. Então, assim, carnaval, né? A própria cultura popular, né? Mestre Alustiano, Julião das Máscaras, o Lorde de Olinda. Então, a gente teve a felicidade de lá nos anos 80, tanto por morar lá, quanto por conhecer e conviver com essas pessoas. Então, a Bodega do Velho, né? Que é ali na rua, a matriz, que é na Rua do Amparo, né? A gente ia lá comprar bolacha, beber cerveja, né? Com sardinha, enfim, era uma coisa de comunidade. E isso facilitou muito esse trânsito com essas pessoas. A gente conhecia o cara dos bonecos antes de Silvio Botelho. Silvio era bem novinho. Tá lá o vídeo, né? Esqueci o nome agora, mas tá lá na página. Né? A gente acabou de fazer uma releitura com ele, inclusive, 40 anos depois. Então, assim, a gente funcionava como uma televisão normal, né? Assim, com equipe, com as funções e com definições de equipe, mas a gente tinha esse diferencial, que era a forma de convivência com a nossa comunidade. E a gente espalhou essa convivência para 32 comunidades, no projeto de exibição nas ruas e praças. Edinho, antes da gente partir para o próximo bloco, tem uma pergunta mais pessoal, que é, tem alguma pauta, algum vídeo que você participou na produção que sempre fica na sua memória, assim, na frente da cabeça? Tem alguns, né? Não dá para ser um, assim, porque, como eu falei, né? A gente ficou amigo de pessoas como Bajado, né? Então eu gravei muito com Bajado. Seu Amâncio, passava Seu Amâncio, entendeu? Então tinha uma coisa, isso talvez para mim, assim, até hoje seja muito referência por conta disso, da convivência com a comunidade, entendeu? Então, as pessoas que moravam embaixo, como a gente chama, né? No entorno do sítio histórico, mas principalmente quem morava em cima, quem faz o carnaval. Então a gente tinha essa interação e isso é marcante, assim, bastante marcante. E vocês tinham um background cultural, né? Como você falou que o Cláudio ele era do teatro, ele sempre incorporava poesia, né? O resto da equipe também tinha esse background mais cultural, mais dessa coisa das artes? Sim. E o que nos unia sempre foi o cineclubismo, né? Então, porque imagina, num momento que aí a galera mais velha, um pouco mais velha do que eu, que são os fundadores, eles já vinham de uma barra pesada que é a ditadura plena, né? Mas já trabalhavam com comunicação de alguma maneira. Então você tinha que dar um jeito de trabalhar, né? Por conta da ditadura. E isso era um problema. O cineclube, você exibia obras de terceiros para discutir sobre aquelas obras. Então, assim, várias sessões lá no Centro Luiz Freire, os portões eram fechados. Ninguém sabia que estava tendo uma sessão lá embaixo, no quintal. Né? Mas, assim, tinha um debate, tinha uma roda de diálogo, como se chama hoje e tal, sobre aqueles temas pertinentes, entendeu? E a partir daí, com a abertura, justo nos anos 80, então ficou fácil. A gente foi só convergindo as ideias, convergindo o conteúdo e dando vazão às ideias mesmo. Que massa. Agora a gente vai partir para um rápido intervalo, mas já a gente volta com Edinho para falar um pouco mais sobre as produções da TV Viva. Estamos de volta com Imagem nas Mãos. Hoje, com Edson Moraes, o Edinho, coordenador técnico da TV Viva. A gente vai passar agora um vídeo da Elizabeth Teixeira, que foi produzido pela TV Viva lá nos anos 80,
E Elizabeth é essa figura monumental, assim, para a história da luta pela reforma agrária no Brasil. Vamos ver o vídeo? Elizabeth Teixeira é viúva de João Pedro Teixeira, um líder camponês da Paraíba, assassinado em 1962 pelo Grupo da Várzea, porque era presidente do sindicato de Sapé e tinha uma grande luta de defesa dos camponeses daquela região. O crime contra João Pedro Teixeira continua impune até hoje, como muitos outros crimes contra camponeses da mesma área da Várzea da Paraíba. Naquela época, com a morte de João Pedro, Elizabeth ocupou o lugar dele, inclusive como presidenta do Sindicato Rural de Sapé. Com o golpe de 64, Elizabeth foi obrigada a se refugiar e passou escondida há muito tempo. Até que, há 2 anos, né, Elizabeth, você voltou à cena. Olha, eu voltei em 81. Em 81, quando o cineasta Eduardo Coutinho chegou em São Rafael, em uma pequena cidade do Rio Grande do Norte, onde lá eu já residia há 17 anos, acompanhado do meu filho Abraão Pedro Teixeira, e ali, tomando novamente a refilmagem do filme Cabra Marcado para Morrer, e de que depois da filmagem, o Abraão Pedro Teixeira fez o convite a mim para morar com ele em Patos, na Paraíba. Elizabeth, durante esses anos todos você ficou fora da luta dos camponeses e agora você está retomando isso? Olha, no início dos anos, depois de 64, eu fiquei em situação difícil e de que, com o nome de Marta Maria da Costa, nada eu podia fazer na luta pelo homem do campo. Você teve que adotar um outro nome. Tive que adotar o nome de Marta Maria da Costa, porque com o nome de Elizabeth Teixeira, eu era muito conhecida e tinha certeza de que eles ficaram procurando-me em toda a região do país. E mudando meu nome para Marta Maria da Costa, ficando lá no Rio Grande do Norte, depois, antes mesmo da anistia, eu já frequentava o sindicato rural, conversava, debatia com o presidente, mas de que eu nunca dizia para ele que meu nome era Elizabeth Teixeira, era Marta Maria da Costa. E eles ficavam contentes, satisfeitos, e de que ali entrava em entendimento com ele explicava alguma coisa para ele sobre o movimento do campo. Ele também, aí foi quando aconteceu do governo querer construir aquela grande barragem hoje no Vale do Açu, no Rio do Açu, e de que ali muitos camponeses tinham que deixar a sua terra, ser botado para fora. E ali a gente entrava em contato com aquele homem para saber qual era a indenização que o governo ia dar pela terra dele para ser construída essa barragem. Então, se fez ato público dentro do São Rafael, protestando contra aqueles pequenos proprietários e aquela gente que mesmo morava ali, possado daquela terra, mas que não tinha documento da terra. E de que eu, o presidente do sindicato e vários companheiros protestavam contra aquela situação daquele povo do Vale do Açu. Elizabeth, diz um pouco para a gente o que você está fazendo hoje. Olha, chegando os anos de 81 e depois do encontro com Eduardo Coutinho, que saí da clandestinidade, então recebo convite para participar de debate, a Curitiba, o encontro dos Sem Terras, a São Paulo agora no Dia Internacional da Mulher, tem encontro com as mulheres de bairro, favelas, com os padres.
seminaristas. E a região de Sapé, aquela região da várzea da Paraíba, você voltou lá depois desses anos todos escondida? Olha, a Sapé já tem voltado várias vezes a Sapé, mas não tenho sequer entrado em contato com o sindicato de Sapé. Já entrei em contato com o de Cruz do Espírito Santo, que foi uma cidade que agora ultimamente foi inundada e acabou com a cidade. Guarabira, Santa Rita, e de que com o líder sindical de Sapé, na greve dos canavieiros, escrevi para ele, entrando em contato, tomando conhecimento da greve. Pelo que você pôde ver, pelo que você pôde conversar com as pessoas daquela região, mudou muito a situação de 62, 63 para agora? Olha, a mudança é de que hoje não é Liga Camponesa, é sindicato rural. De que o homem do campo, com as organizações camponesas que hoje se estendem por todo o país, ele está um pouco mais conscientizados, mas de que a repressão dos proprietários continua naquela região. É um registro muito incrível, né, ter essas imagens de Elizabeth, que inclusive ela completou 100 anos agora, né, em fevereiro desse ano. Qual a importância para vocês de ter esse registro de Elizabeth na história da TV Viva? Então, Elizabeth Teixeira, ela representa, né, muito assim, até hoje, né, ela fez esses 100 anos aí, e foi criado um memorial lá em Guarabira, na Paraíba, né, por conta das lutas camponesas e tudo. E ela vem de uma... É legal isso, assim, porque ela tem a importância a partir de um conteúdo, que é o filme de Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, né? O marido dela, João Pedro, lá, aquela situação toda, e ela nunca deixou de lutar. Então, assim, é uma pessoa extremamente importante até hoje, para os movimentos que surgiram depois, MST, MTST, tudo isso aí. Aquela gravação, ela estava recebendo uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado. Eu não lembro exatamente o porquê, nem qual foi o deputado que propôs, mas acabou que ficou no arquivo e a gente fazia muito isso, assim, pegava situações do cotidiano, aquilo ali, por exemplo, foi um momento, né, importante daquele período, e transformava numa pequena matéria. Então entrou dentro da programação que ia para as praças, né, porque várias pessoas das comunidades feitas Casa Amarela, né, vinham de situações parecidas. O pessoal da Guabiraba tinha uma luta por posse de terra, Buriti e tal. Então, assim, não eram coisas tão distantes, né? Então, só que a pessoa começava a entender que existia aquilo em outros lugares. Então, a gente tinha exibição, por exemplo, lá em Itacuruba, no sertão, que existia uma luta por posse de terra também. Entende? E tantos outros lugares, como até hoje existe a luta pela reforma agrária mais plena, né? Então, assim, todo esse percurso, e até esse ano agora, que aí Vinícius Andrade, lá da VPP, levou o material digitalizado e fez questão de doar para o Memorial Elizabeth Teixeira, que foi criado lá em Guarabira, na Paraíba. E aí, para nós, é mais do que importante, né, que a gente conseguiu preservar esse material até hoje, que agora finalmente a gente está conseguindo digitalizar de várias maneiras, né, e criar esse acervo para disponibilizar da melhor e maior maneira possível. Edinho, quando vocês estão nesses momentos, durante as gravações, e quando vocês escolhem pautas tão importantes quanto essa de Elizabeth Teixeira, vocês tinham e têm essa noção da importância do trabalho que vocês estão fazendo, do valor histórico dessas entrevistas? Sim, veja bem, sempre foi tudo muito contextualizado, né? Como eu falei, assim, eu sou o mais novo, né? Mas a galera que vinha antes de mim já vinha numa briga por liberdade, pela democracia mais plena e tal. Então, assim, pessoas como ela sempre foram referências, né? E aí, claro, trabalhar com essas pessoas, a possibilidade de estar junto dessas pessoas e poder registrar de alguma maneira, que não fosse apenas a fotografia, já que a gente estava ali agora de posse de vídeo, já que cinema era uma coisa muito, muito distante e caro, né? Então, assim, para nós era muito importante, como foi, e mais importante ainda é hoje ter isso preservado, transformado em digital e poder disseminar para as novas gerações, né? Então, sim, a preservação desses vídeos, a restauração, a digitalização é muito importante, né? Tornar acessível ainda o que foi produzido. Então, a gente, em alguns momentos, a gente teve uns hiatos, né? Em algum momento que você perguntou aí também como foi a transição, tecnologia sempre foi um problema,
né? Agora está mais fácil, mas era um problema, assim, desde o peso até o preço dos equipamentos. Então, quando a gente conseguiu ir migrando, né, foi ficando mais fácil, a gente foi guardando. O mais importante foi ter conseguido guardar, né? Porque, assim, raros momentos que a gente precisou reciclar fitas, por exemplo. Então, a gente tem um acervo de 3.790 fitas, desde uma TIC, Betacam e Mini DV, né? E mais aí uma leva de HDs, CDs, DVDs, enfim. Mas isso tudo ficou guardado e é com isso que a gente está renovando, né, para que isso possa ser disponibilizado. E aí, para nós, é muito importante, assim, você não sabe, você não constrói nada se você não souber da tua referência histórica, né? Então, a memória ela é fundamental. E aí a gente está nessa parceria com a VPP, né, Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco, né, que aí tem trazido à tona todas essas discussões de novo. Eu digo sempre a Vinícius isso, assim, é como se a gente estivesse voltando à coisa do cineclubismo, entendeu? A gente tem posto temas e documentários, não só da TV Viva, né, mas tem outras produtoras envolvidas também, e isso tudo tem feito refletir bastante, porque da mesma maneira que hoje todo mundo tem um smartphone e fotografa e grava e de pronto, assim, de imediato, né, diferentemente a gente não tinha esse acesso, né, para revelar um filme na época da fotografia, depois para editar um material que pudesse ser veiculado, levava-se um tempo, né? Então, mas que conteúdos são esses que a galera tem distribuído hoje em dia, né? Então, assim, qual o papel de uma rede social, né, ao disseminar uma informação que de repente pode ser falsa, agora com a inteligência artificial, um horror, né? Tudo assim, né? Enfim. É isso, eu acho que, na verdade, a comunicação ela vai se renovando muito, né? Mas assim, a gente precisa sempre ter como base as referências, entendeu? Tem que ter a referência, senão você se perde no meio do caminho. É a faca de dois gumes da tecnologia, né? A dificuldade e a possibilidade que vem a partir daí, dessa digitalização. E Edinho, a gente estava curioso para saber, porque a TV Viva ainda existe, né? Ela ainda trabalha. E quais são as pautas, o que é que vocês têm tratado assim nesses últimos anos dentro dessa produção? Ainda estamos aqui e vivos. Então, ao longo do tempo a gente migrou, né, assim, houve uma época que a gente fez uma parte de comercial, porque a gente tinha um parque tecnológico à disposição, e aí, por exemplo, lá no começo dos anos 90, a galera do Movimento Mangue, né, estava começando a surgir, assim, em tudo que era lugar, né, assim. Então a gente fez os primeiros clipes da galera. Caramba! Né, Chico Sainz era amigo nosso, Fred é amigo até hoje, Fred 04, né? Então a gente Queria muito poder falar isso. Chico Sainz, meu amigo. Devotos, primeiro clipe da Mundo Livre. O primeiro clipe de Chico Sainz, Nação Zumbi, a gente fez, e existia a MTV, né, que tinha um programa na madrugada, que eles usavam, chamava Democlip, né? Então a gente mandava para lá, e eles usaram o clipe de A Cidade, que aí fortaleceu já o que os meninos vinham fazendo, e aí eles foram contratados pela Sony, que era um subselo da Sony, na verdade, que chamava Caos, né? E aí eles fizeram um clipe existe o clipe da gente e o clipe da Sony, entendeu? Da mesma música. Prostituída por aqueles que a ousarem em busca de saída, ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos mares, no meio da esperteza internacional. A cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. E assim, a gente era muito próximo, porque aí veio o cinema, né? O Baile Perfumado, todo mundo é muito amigo, entendeu? Sempre foi assim, todo mundo muito... Das farras, claro, né? Farra de Olinda, não posso deixar de dizer isso. Mas, história. E os conteúdos, memória. E os conteúdos continuaram. Então, assim, a gente tinha essa coisa do compromisso profissional por conta dos equipamentos e foi evoluindo. A gente
trabalhava pago para algumas coisas, feito Recifolia, feito Galo da Madrugada e tal, e o que a gente podia fazer de graça a gente fazia. Os clipes, por exemplo, eram gratuitos, assim, a maioria deles. Não tinha... Tinha um senso de coletivo muito grande, né? A galera não tinha dinheiro também, nem isso, né? Então, era uma coisa bem básica, assim, né? Nessa pegada. E assim, hoje, por exemplo, se você pegar, isso foi início dos anos 90, então foi. Aí, anos 2000, a gente engrenou em várias... A gente tem um lado, assim, que é muito de documentário mesmo. Então, a gente fez e faz um acompanhamento de várias situações da agricultura familiar, orgânica, principalmente. Então, a gente trabalhou muito lá desde os anos 80 com federações de trabalhadores rurais, né? A FETAP aqui de Pernambuco e outras do Nordeste. E a gente foi construindo também um banco de imagens desse processo de mudança. Então, a gente sempre foi parceiro da ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, construção de cisternas e tal. Então, esse lado do social, ele sempre teve embutido no trabalho. Mesmo que com outro viés, né, mas a gente sempre teve ali. Fosse para o movimento mangue e tal, fosse para a agricultura familiar, né? E aí a gente chegou no Zona Rural, que é 2008, quando a gente começou a fazer para a TV Brasil, né? E segue até hoje, né? Nilton e Roger cuidam mais da Rural, quando precisa juntar a equipe inteira, né? E no mais a gente vai tocando o barco até hoje. O social e o cultural sempre andam muito Sempre. juntos. A cultura muito popular colados, sempre né? foi a força motriz da gente, sempre. E, Edinho, quando a gente fala de memória também e coloca no contexto sociopolítico brasileiro atual, existem muitos movimentos contra essa preservação, né? Quais são as dificuldades de uma nova produtora como a TV Viva surgir hoje em dia? Veja bem, eu acho que tem muito a ver, assim, com compromisso, né? Então, acho que vocês, por exemplo, que estão finalizando um curso de comunicação e jornalismo, em qualquer faculdade, em qualquer universidade, eu acho que tem que haver um compromisso, né? Tem os professores e professoras, a própria academia, né? Se ela não fomentar isso, se não incentivar isso, preservar para ter como referência, e que daí vocês saiam daqui, não apenas para reproduzir e os TCCs e as coisas virarem coisa de gaveta, eu acho que já é uma grande coisa, entendeu? Porque, assim, eu sou jornalista de formação não da universidade com diploma. Eu sou o que eles consideram repórter fotográfico, repórter cinematográfico e jornalista, né? Mas, assim, eu não me vejo de outra maneira, entende? Sempre foi a coisa técnica e a rua, né? Então, assim, claro, é fundamental a academia, sim, mas desde que isso seja disponibilizado para o grande público, entende? Senão não faz muito sentido, né? Então, eu acho, sim, por exemplo, a internet é fantástica, entendeu? Tem que saber usar, sabe? Aí eu acho que vai funcionar super bem. Inclusive para bater de frente com a galera que não faz direito, com a galera que usa de outra maneira, entendeu? Competir espaços. Então a gente vai se caminhando para o nosso fim, né? Infelizmente. Queria te agradecer muito, Edinho, por vir aqui hoje participar dessa conversa. Tranquilo. Quer dar algum adeus pro pessoal, algum recado? Adeus foi muito forte. Até logo. Até breve. Até breve. Não, então, eu quero dizer assim, que a galera da TV Viva, uma parte está aposentada, né? A gente continua cuidando e principalmente com esse olhar muito carinhoso e cuidadoso com o acervo. Finalmente a gente achou uns caminhos para a digitalização. A gente hoje tem uma parceria com o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é quem está digitalizando todo o nosso acervo, que eu espero que até o final de 2026 esteja praticamente todo digitalizado para a gente disponibilizar ainda mais. Então, assim, tem 300 títulos lá na página do YouTube, a gente tem pelo menos já digitalizado mais uns 700 que ainda vão para a página, para você ver. Então, quer dizer, são 41 anos de história, né? E aí é muita coisa ainda para ser contada. Muito obrigada, Edinho, mais uma vez. E fica o nosso convite para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho desenvolvido pela TV Viva e outras produtoras daqui de Pernambuco. Por onde, Gui? Lá no canal do YouTube do Acervo do Vídeo Popular de Pernambuco. E, além disso, vocês vão poder assistir todos os episódios da série Imagem nas Mãos nos canais do YouTube da TVU e do Lixo, o Laboratório de Imagem do Som daqui do Departamento de Comunicação da UFPE. Por hoje é isso e nos vemos em breve.